Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 3 do livro do profeta Oséias é um dos mais curtos, mas também um dos mais intensos e simbólicos de todo o livro. Ele continua a metáfora do casamento de Oséias com Gomer, usando-a para ilustrar a relação entre Deus e Israel. Este capítulo é carregado de significado, revelando tanto a dor do amor traído quanto a determinação de Deus em restaurar seu povo. O capítulo começa com uma nova ordem de Deus a Oséias. Vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se voltem para outros deuses e amem os bolos de uvas passas. Esta ordem divina revela o profundo e inabalável amor de Deus por Israel, apesar da contínua infidelidade do povo. A mulher mencionada aqui é geralmente entendida como Gomer, que havia se afastado de Oséias e se envolvido novamente em adultério. Oséias, no entanto, é chamado a amá-la novamente, assim como Deus continua a amar Israel, apesar de sua idolatria. O termo bolos de uvas passas se refere a oferendas feitas a deuses pagãos, especialmente nas celebrações de fertilidade associadas ao culto de Baal. Esses bolos eram considerados delícias e parte de rituais que, para os israelitas, simbolizavam a infidelidade espiritual. Assim, ao mencionar os bolos de uvas passas, o texto sublinha o envolvimento de Israel em práticas religiosas corruptas e idolátricas. Oséias obedece à ordem de Deus e compra Gomer por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. O preço pago por Oséias para resgatar Gomer reflete a situação degradante em que ela se encontrava. Naquele tempo, a cevada era um grão de menor valor, frequentemente usado para alimentar animais. E o preço total que Oséias paga parece representar um preço reduzido, indicando que Gomer havia caído em grande desgraça, talvez até sendo vendida como escrava. Esse ato de resgate é uma representação do amor redentor de Deus. Mesmo quando Israel havia se degradado ao ponto de estar completamente alienado de Deus, ele estava disposto a pagar o preço para resgatar seu povo. Este preço, embora simbólico, aponta para o valor que Deus atribui a Israel, um valor que não é determinado pelas ações de Israel, mas pelo amor incondicional de Deus. Depois de resgatar Gomer, Oséias estabelece uma condição para ela. Tu morarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, e assim eu também serei para ti. Esta condição reflete o desejo de Deus por exclusividade no relacionamento com Israel. A infidelidade de Gomer não deve continuar, assim como a idolatria de Israel deve cessar. A referência aos muitos dias indica um período de purificação e prova, onde Gomer, assim como Israel, seria chamada a viver em fidelidade e dedicação. Este período de purificação tem um paralelo com a história de Israel. Nos anos que se seguiram, Israel experimentou a disciplina de Deus através do exílio e das dificuldades. Mas esta disciplina não foi um fim em si mesma. Era parte do processo de redenção, levando Israel de volta a um relacionamento correto com Deus. O afastamento dos outros homens representa a rejeição dos ídolos e das alianças infiéis com outras nações, enquanto o compromisso de Oséias de ser exclusivamente para Gomer reflete a fidelidade de Deus a Israel. O capítulo termina com uma profecia sobre o futuro de Israel, porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem coluna, e sem éfode, e sem terafins. Este versículo descreve um período de vazio espiritual e político para Israel. A ausência de um rei ou príncipe indica a perda de liderança e soberania, enquanto a ausência de sacrifícios, colunas, éfode e terafins aponta para a suspensão do culto formal e das práticas religiosas, tanto as ordenadas por Deus quanto as pagãs. No entanto, este período de vazio não é permanente. A profecia continua. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Aqui vemos uma promessa de restauração. Israel, após o período de disciplina, voltará a buscar a Deus com sinceridade. A menção a Davi seu rei é uma referência messiânica, apontando para o futuro governante da linhagem de Davi, que, segundo a tradição cristã, é cumprida em Jesus Cristo. A expressão no fim dos dias sugere um tempo escatológico, um período no futuro em que Israel será completamente restaurado e o reino de Deus será estabelecido em sua plenitude.
Este é um tempo de renovação espiritual, onde Israel será finalmente reconciliado com Deus, não mais buscando ídolos, mas temendo a Deus e vivendo em sua bondade. O capítulo 3 de Oseias, portanto, encapsula a essência do amor de Deus. Um amor que resgata, disciplina e finalmente restaura. Através do relacionamento de Oseias com Gomer, vemos uma poderosa representação do relacionamento de Deus com Israel. Um relacionamento marcado por infidelidade, mas também por um amor que nunca desiste. Este amor é um chamado ao arrependimento e uma promessa de redenção, que, embora exigente, é profundamente consoladora para aqueles que voltam para Deus com sinceridade. O capítulo também nos desafia a refletir sobre o custo do resgate e a fidelidade que Deus espera de nós. Assim como Oseias pagou um preço para resgatar Gomer e a chamou a uma vida de fidelidade, Deus pagou o preço supremo para nos resgatar do pecado e nos chama a viver em fidelidade a Ele. Esta história, embora profundamente enraizada no contexto de Israel, tem ressonâncias universais, lembrando-nos do caráter redentor de Deus e de sua disposição em nos amar, mesmo quando nos desviamos. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.